Olá, que bom receber vocês aqui novamente no programa TV Pé de Figo. E completamos um ano de realização do nosso programa. Foram 40 convidados de diversos setores da sociedade e diferentes correntes de pensamento e atividades. E para comemorar nosso primeiro aniversário, recebemos hoje nada mais, nada menos do que a visita do prefeito de Valinhos, Orestes Previtali. Todos sabemos a situação complicada em que ele recebeu a prefeitura ao ser eleito em 2016. Contas a pagar, dívida astronômica, descontentamento no quadro de funcionários, com reflexos diretos nos serviços prestados à população. Uma cidade com problemas crônicos motivados pelo crescimento desordenado e ausência de planejamento. A sociedade ciente dessa situação, no entanto, parece não digerir o remédio amargo que, segundo o prefeito, foi necessário aplicar nesses seus 2 primeiros anos de governo. Seja bem-vindo, Orestes. Eu agradeço a oportunidade, parabéns aí a você, Heriberto, comemorando agora um ano de realização aqui à frente do seu programa, no seu estúdio. Né? É um prazer estar aqui com você, né, podendo participar dessa comemoração de aniversário. Legal, nós que agradecemos. Então, Orestes, a gente, como eu disse, a gente sabe a situação complicada que vive as prefeituras em geral e Valinhos não está fora disso. E você veio com a mão de ferro e com o remédio amargo. Né? Vamos entrar numa nova fase agora, vamos ter um contato mais direto com a população, um diálogo com os diversos setores da sociedade? Sem dúvida, Heriberto. É importante que fique claro, né, para quem nos assiste, né, para a nossa população, né, que vive o dia a dia da cidade, que assim que assumimos no início de 2017, né, encontramos uma prefeitura com uma enorme dificuldade, fruto do próprio momento econômico pelo qual o país passa, né, não é uma exclusividade de Valinhos, né? Para quem tem um pouco mais de contato político com as cidades do nosso entorno, aí, a choradeira dos prefeitos é a mesma, não muda. Os problemas são do mesmo tamanho. Né? Prefeituras aí endividadas em diversos níveis, né? Com as suas dificuldades estruturais, dificuldade administrativa, dificuldades com funcionário. Então foi sim muito importante, né? Como você disse agora, né? A história da mão de ferro, do remédio amargo, e foi exatamente isso. Nós tivemos que usar, né, de toda a criatividade e a capacidade técnica do pessoal que nos acompanha lá, para que nós pudéssemos, né, equacionar a cidade, equacionar a questão orçamentária da cidade e fazer com que a vida da cidade continuasse. Apesar de todas as dificuldades, apesar do déficit financeiro orçamentário da cidade, apesar do clamor aí da população pelos serviços públicos, né, o que é justo, a população paga seus impostos, então ela clama, ela exige o atendimento, e para a gente conseguir dar conta de tudo isso, foi necessário exercer aí uma administração muito rígida, muito difícil, né, muito não por esse período. Mas temos conosco agora, né, a sensação de uma administração, de uma prefeitura organizada, né, administrativamente organizada, equacionada, né, financeira e orçamentariamente equacionada. No entanto, nós sabemos que nós temos demandas gigantes, né, demandas infinitas. Por exemplo, a saúde ela é feita de demandas constantes. Não existe como você barrar, você terminar a demanda na área da saúde. Outras áreas são um pouco mais simples de se lidar. Mas é isso que faz com que a gente tivesse que ter tomado essa atitude um pouco mais firme, mais rígida, né, de contenção de gastos, de uma economia de guerra, para poder chegarmos hoje, no dia de hoje aqui com você, e poder com mais tranquilidade dizer que estamos conseguindo respirar mais tranquilos, estamos conseguindo investir na cidade, entregar, né, inaugurações, né, para o benefício da população. Então, aí você fala em que a sua administração está operando um verdadeiro saneamento financeiro na prefeitura. Mas por que a gente vê a cada bimestre o boletim oficial da prefeitura publicar que a dívida consolidada aumenta cada mês? Sim, porque existe, né, um estoque de dívida que remonta à década de 90.
né, que teve início essa dívida com a obra do século, a obra da água. Obra essa extremamente importante, porque sem essa nós não teríamos a condição hídrica, de abastecimento hídrico que hoje Valinhos tem. Quem é um pouco mais velho e se lembrar da década de 80, era comum Valinhos em determinadas regiões mais altas, aí, Jurema, América 2 e tal, a falta de água, né, a ausência de água nas torneiras. Então foi uma obra extremamente importante de captação de água do rio Atibaia, né? E essa obra, ela custou, e ela foi feita através de um financiamento. E esse financiamento, né, na época de 1990 e alguma coisa, né, sofreu aí uma série de pancadas por conta de ajustes da economia nacional, né, a forma como foi renegociada ao longo de todos esses anos essa dívida, fez com que ela só crescesse, né? E, em determinado momento, tentou-se uma negociação dessa dívida, né, junto ao Ministério da Fazenda, à Secretaria do Tesouro Nacional, e conseguiu-se ali, não se conseguiu uma negociação, mas conseguiu-se, pela Justiça, uma liminar para se pagar praticamente 1/3 daquilo que se deve no mês, né? Por exemplo, a dívida ela era de R$1,5 milhão mês. Essa decisão judicial, essa liminar judicial, que já está aí com mais de 11 anos, 11, 12 anos, essa liminar, ela faz com que a Prefeitura de Valinhos pague 1/3. Por exemplo, né? Eu não tenho os números exatos, mas uma dívida de R$1,5 milhão por mês é pago R$500 mil por mês. Só que essa diferença para 1,5 milhão, ou seja, a Prefeitura paga R$500 mil, está faltando 1 milhão. Esse 1 milhão, todo mês, ele vai para o estoque de dívida. Ele vai para o estoque. E esse estoque, ele só cresce, né? Porque nós estamos pagando embaixo de uma liminar judicial. Não, então quer dizer que quando é publicado que a dívida aumentou, não significa que nós estamos gastando mais do que arrecada hoje em dia? Não, de forma nenhuma. Tanto é que nós fechamos o exercício de 2017 no azul, ou seja, fechamos com as contas totalmente pagas, né, com uma sobra de caixa, sobra financeira no caixa. 2018 repetimos isso, né, conseguimos fechar no azul novamente em 2018, pagando todas essas dívidas, né, que já estavam negociadas, inclusive essa, que é a grande geradora desse grande estoque, que quando se mostra a dívida só cresce. Sim, porque a Prefeitura deixa de pagar, desde lá de trás, há mais de década, né, a diferença de R$1 milhão pelo menos por mês. Então, naturalmente, esse estoque de dívida só tende a crescer. Mas é importante dizer o seguinte, que não há outra forma, né? Apesar de tudo, nós recorremos ao Ministério da Fazenda, à Secretaria do Tesouro Nacional, em Brasília, tentando uma renegociação, tentando uma anistia, uma nova forma de conseguir pagá-la. Mas não tivemos o êxito que buscamos aí. Então, nos resta continuar embaixo dessa liminar judicial, pagando esse valor todo mês, e essa diferença que não é paga, ela vai para um estoque. Corremos o risco, sim, da manhã, se essa liminar cair, nós temos que pagar todo esse estoque de dívida que ficou dessa mais de década, né? Mais de década sendo estocado e só crescendo. Então, é essa dívida que se fala, que a dívida cresce, né, mensalmente. Né? Mas nós estamos trabalhando, não continuamos de trabalhar, buscando alternativas, estamos apostando agora quais serão as próximas medidas aí do novo governo federal, medidas econômicas do novo governo federal, e que talvez possa trazer algum alento para as prefeituras de forma geral. Outra coisa que costuma irritar até a população é a questão dos comissionados na prefeitura, né? Se acredita que seja uma supervalorização dos cargos comissionados em detrimento dos concursados, né? Inclusive com essa ameaça ou a efetivação da redução dos benefícios dos concursados em 20%, dos adicionais e tal. Como é que está esse clima na prefeitura com relação a isso, Orestes? Importante dizer o seguinte, Heriberto, o único prefeito que cortou cargo de comissão até hoje na história de Valinhos fui eu. Todos os demais que me antecederam só criaram cargos. Nós cortamos 100 cargos de comissão. 100 cargos. Reduzimos os benefícios dos comissionados. O comissionado não recebe mais licença-prêmio, que até então, né, até esse corte, essa mudança na estrutura administrativa, o comissionado ele mantinha os mesmos direitos do concursado. Então, nós cortamos 100 cargos. 1/3 do número de comissionados nós cortamos, coisa que ninguém antes teve coragem de fazer. Nós fizemos, porque se fez necessário. Tiramos a licença-prêmio do comissionado, o do concursado continua da mesma forma, né?
tivemos nessa mudança de estruturação administrativa, quando cortamos os 100 cargos, reduzimos também o salário dos comissionados, né? Isso gerou aí uma economia próxima aí de R$600 mil por ano, né? Nessa redução de salário dos comissionados. Então, nós cortamos 100 cargos, nós tiramos a licença-prêmio do comissionado e nós reduzimos o salário dos comissionados. Então, isso fez parte de um programa, né, para que nós pudéssemos, né, continuar, né, com essa política de saneamento econômico da prefeitura. A economia. No que diz respeito à perda que o concursado teve, né, dos 10% e dos 20%, isso não aconteceu só em Valinhos. Isso foi uma decisão, se não me falha a memória, do Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público Estadual, né, que atuou em várias cidades na nossa região. Aqui dá para a gente lembrar Louveira, Pedreira, Valinhos, São Caetano do Sul, Estiva Gerbe, acho que teve algo parecido. Ou seja, cidades que tinham esse adicional de estímulo, aquele que o funcionário que tem nível médio recebia mais 10% em cima do seu salário. O funcionário que tem nível superior ganhava mais 20% em cima do salário, né? E todos aqueles outros comissionados e alguns concursados recebiam, além de tudo, um chamado adicional de estímulo, né? Adicional de função de 25%. A Justiça veio, né, interpretou que isso é inconstitucional, não poderia acontecer, e nós estamos falando de benefícios instituídos em 1986, antes da atual Constituição. 1986, ou seja, mais de 30 anos que esses benefícios eram pagos a todos esses funcionários. Inclusive, a mim também, sou funcionário público há quase 26 anos já, né? No entanto, foi uma decisão judicial, e decisão judicial a gente cumpre, a gente não discute. Então, hoje os funcionários deixaram de receber esses adicionais? Deixaram de receber, desde o ano passado, todos deixaram de receber os 10% e os 20%. No entanto, sabendo, né, porque isso se transforma é uma condição de natureza alimentar, inclusive, para que a pessoa possa manter a sua família. Imagine você perder do dia para a noite 20% do seu salário ou 10% do seu salário, como eu falei, algo que vem desde 1986. Então, nós nos organizamos, né, para tentar minimizar essa perda. Imediatamente, quando a sentença judicial aconteceu, nós criamos um auxílio alimentação para todos os funcionários, todos. Aquele que perdeu 10%, aquele que perdeu 20% e aquele que não perdeu nada. Então, todos, porque todos são funcionários públicos. Então, nós temos que tratar de forma isonômica, de forma igualitária, a todos. Todos têm o mesmo direito. Então, a partir do momento que foi decretado aí o término do pagamento desse adicional de 10% e 20%, nós criamos um auxílio alimentação. Como se fosse uma cesta básica, só que é paga no olerite do funcionário no valor de R$500. Isso aí, hoje nós estamos recebendo aqui a visita do prefeito Orestes Previtali. No próximo bloco nós vamos falar sobre os buracos, o asfalto, a saúde, o plano diretor. Vem com a gente. Volta com o programa TV Pé de Figo. E hoje nem preciso falar com uma presença muito especial do prefeito de Valinhos, Orestes Previtali. Orestes, uma recente pesquisa mostrou que a população de Valinhos se incomoda mais com os buracos e a má qualidade do asfalto do que a própria saúde. Como que está o seu trabalho com relação a essa loucura que é a buraqueira na cidade? Pois é, né? Como eu falei anteriormente, basta a gente sair da fronteira de Valinhos para outras cidades para observar que todas têm, né, sofrem do mesmo problema. No entanto, nós estamos falando aqui da nossa cidade. Ocorre o seguinte, Valinhos tem uma malha asfáltica antiga, muito antiga, e que se você observar aí pelas ruas, você vê claramente um asfalto todo craquelado, né, todo rachado, cheio de trincas, né, e a cada momento de chuva, penetrou água ali, aquilo abre novamente o buraco. Quando assumimos em 2017, nós tivemos que recorrer aí à ajuda do empresariado, que fez doações
de asfalto frio, né, de toneladas e mais toneladas de asfalto frio, para que nós pudéssemos imediatamente dar início à operação tapa-buraco. Isso aí foi graças ao empresariado de Valinhos, que muito colaborou com isso no início. Até que nós pudéssemos, né, desenrolar as licitações para contratação de asfalto, para contratação de empresa de tapa-buraco, enfim. Mas voltando, é um asfalto antigo, uma malha viária muito antiga, de uma qualidade questionável também, e está cheio de buraco pela cidade mesmo. Quando conseguimos desenrolar a licitação, nós tínhamos uma equipe de tapa-buraco na cidade, uma, composta aí basicamente por funcionários da prefeitura, equipamentos da prefeitura, dentro de um conjunto de uma frota da prefeitura toda sucateada, caminhões, máquinas, uma verdadeira sucata que ainda persiste até hoje, que nós não tivemos ainda condição de revigorar essa frota. Passado esse momento, nós conseguimos aí, no final do ano passado, contratar uma empresa para tapa-buraco. Então, nós tínhamos a primeira equipe, com o pessoal da prefeitura, fazendo tapa-buraco a frio. Na sequência, nós contratamos essa empresa, né, que faz um trabalho bastante interessante, bastante adequado de tapa-buraco. O contrato no valor de mais de 1.900.000, quase 2 milhões de reais, o contrato dessa empresa para tapa-buraco. Então, hoje nós estamos com 2 equipes fazendo este trabalho. Estamos tentando programar uma terceira equipe, né, para que possamos dar conta da cidade. No entanto, a prefeitura ela sofre com situações, né, inusitadas, diferente da iniciativa privada, né? Cito aqui para você, nós temos aí um contrato, tínhamos, né, um contrato com uma determinada empresa pavimentadora, uma empresa para fazer recapeamento na cidade, uma obra com convênio com o governo do estado, que a gente pode observar aí por algumas ruas, aí naquelas placas do governo do estado, de recapeamento, obra de recapeamento e tal, que abrangeria ali 8 ruas, entre ruas e avenidas, né? Ou seja, um conjunto bastante grande de ruas a serem pavimentadas através desse convênio. O que aconteceu? A empresa faliu, a empresa quebrou e ela abandonou o trabalho. Toda vez que acontece isso, para você poder desclassificar essa empresa, reiniciar um processo licitatório, né? Isso aí demanda meses, porque mesmo a empresa tendo quebrado, a empresa tendo abandonado, ela ainda, tecnicamente, legalmente, ela ainda tem alguns direitos ali, onde ela recorre, ela busca judicialmente. Então, até que se desembarace todo esse imbróglio, né, meses se passam e a população sofre com os buracos. Estamos aí finalizando essa situação e tentando novamente, né, dar continuidade a esse convênio de 8 ruas. Paralelo a isso, tínhamos também conseguido aí um convênio com o então governador Márcio França, no valor de 3 milhões de reais, aonde nós estaríamos recapeando toda a Avenida Campos Sales. No entanto, houve a troca do governo, Márcio França perdeu a eleição, Dória venceu, assumiu o governo do estado e espero eu que provisoriamente só, né, tenha suspendido, não tenha cancelado esse convênio de 3 milhões, porque isso já estava garantido, isso foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, né, quem buscar lá no Diário Oficial vai encontrar lá a publicação do convênio no valor de 3 milhões de reais. E foi suspenso agora. Estamos torcendo aí, tentando negociar com o governador para que venha liberar isso aí. Isso seria possível contemplar o recapeamento de toda a Avenida Campos Sales. E nós estamos aguardando. No entanto, o trabalho de recapeamento continua. Temos aí também um contrato já, uma licitação que já aconteceu. Já assinamos o contrato com a empresa para asfaltamento, recapeamento de 3 ruas ali no Bom Retiro. No entanto, estamos sofrendo o mesmo problema com essa empresa. Porque quando da licitação, né, aquilo que a empresa gastava, o valor que ela pagava para comprar o asfalto, né, comprar os insumos para o asfalto na Petrobras, era né? Passou 1, 2, 3 meses, isso aí o valor cresceu demais. Então, a empresa também tem receio de iniciar a obra. Nós estamos aí nessa tratativa e se nós conseguirmos acertar com a empresa, nós teremos aí 3 ruas ali no Bom Retiro recapeadas com dinheiro do erário, dinheiro da prefeitura, não dinheiro de convênio. E buscando a negociação com uma nova empresa para recapear essas 8 ruas aí. Enquanto a população desvia dos buracos, tem a questão da saúde. Sim. Não é? Hoje nós temos o quê? Basicamente a Santa Casa, a UPA, as unidades básicas nos bairros. Como é que está a questão da distribuição dos remédios, né? Sim. Que também gera muita preocupação e reclamação até da cidade. Como que está
essa questão da saúde, Horácio. Vamos de trás para frente, a questão do remédio. Em 2017, quando nós assumimos a prefeitura com prateleira vazia. Vazia em todos os sentidos, inclusive no remédio. Não tinha remédio. Nós encontramos um almoxarifado de medicamentos esvaziado. Né? Com razão, a população gritou. Né? Não tinha. Só que para desenrolar o processo licitatório, o processo de compras, de novo, são meses tentando e acertando tudo isso. Né? É recurso de uma empresa que perde a licitação em cima da outra. Enfim, foram meses aí de sofrimento, mas conseguimos equacionar. Já há alguns meses, nós não temos falta de remédio em Valinhos. Não falta remédio. Nós temos uma cesta básica que é composta de aproximadamente 200 e poucos itens, entre insumos e medicamentos. Asseguro você, dessa cesta não falta nada hoje. Ah, mas eu fui buscar o remédio de alto custo lá e não tinha. De fato, isto não é e nunca foi responsabilidade do município. O remédio de alto custo, o medicamento de alto custo, é um medicamento fornecido pela Secretaria de Estado de Saúde. O governo do estado cortou, mas não cortou para Valinhos, cortou para todo o estado de São Paulo. Né? Ele está se eximindo, mais uma vez, o governo da sua obrigação perante os municípios. Né? É o que a gente sofre, mas isso não é só Valinhos, são todos os municípios. Quando a gente fala de saúde, de forma geral, do atendimento de saúde, nós temos assim, Valinhos é privilegiada, Valinhos tem um número de postos de saúde mais do que o suficiente pelos números da própria Organização Mundial de Saúde, né, número de postos de saúde por habitantes, nós estamos com superávit nessa área. Né? Então, é que existe aquela sensação, porque Valinhos sempre foi privilegiada no atendimento médico, com postos de saúde, atendimento odontológico. Né? E nós temos problemas, às vezes, de atendimento, porque nós temos ali profissionais masculinos e femininos. Os femininos muitas vezes engravidam e se afastam. O afastamento hoje de uma funcionária, né, uma médica, uma enfermeira da rede pública, no mínimo de 6 meses. E a gente não consegue repor na mesma velocidade. Temos as exonerações, o indivíduo pede a conta, ele deixa de trabalhar aqui porque encontrou um emprego melhor ou ele se mudou. Então nós sofremos com isso também. E a gente não consegue responder na mesma velocidade. Mas o atendimento está assegurado. Estamos reformando aí, acabamos de entregar, né, recentemente aí, o posto de saúde do Vila Itália, um posto de saúde totalmente novo, bonito, uma obra que foi feita através de um convênio, que também nós encontramos essa obra abandonada, porque, mais uma vez, a empresa construtora da época abandonou a obra. Ela ficou paralisada aí quase 3 anos, essa obra. Nós terminamos, entregamos para a população. Fizemos ali no Frutal um posto de saúde, ali na região dos 900 apartamentos. Um posto de saúde novo também, construído ali. Já está funcionando, atendendo aquela população, mesmo porque nós temos uma expectativa ali, 900 apartamentos, uma expectativa de quase 4.000 pessoas que irão morar naquela região. Então nós já colocamos o equipamento urbano lá. Estamos acabando, retomamos a obra da Escola dos Cocais, para poder dar educação para aquele povo daquela região, próximo ali do posto de saúde do Frutal. Obra essa paralisada há mais de 10 anos também. Retomamos essa semana, reiniciou a obra e, se tudo correr bem, até o final deste ano nós teremos uma nova escola, aquela que será a maior escola do município, ali nos Cocais. Voltando à questão saúde, quando você fala Santa Casa, eu sempre não me canso de repetir, né? Sempre a mesma temática. A Santa Casa ela é uma instituição privada, ela é uma instituição particular, que mantém um contrato de prestação de serviço com o município. A prefeitura não é dona da Santa Casa. A prefeitura não tem nada a ver com a administração da Santa Casa. A prefeitura compra serviços da Santa Casa. No entanto, a Santa Casa sempre foi o grande parceiro da cidade no atendimento de saúde. Importante dizer também que a partir de janeiro, dia 1 de janeiro de 2017, entrou em vigor o Marco Regulatório da Assistência Social, que nos obrigou aí a construirmos junto a todas as entidades parceiras do município, né, contratos de prestação de trabalho. Até dezembro de 2016, a Santa Casa recebia a chamada subvenção, ou seja, era mais a vontade política do prefeito, a caneta do prefeito, de encaminhar recurso para o hospital. A partir de janeiro de 2017, nós temos um contrato formalizado. Importante dizer que esse contrato foi modelo para inúmeras cidades aqui da região. Valinhos saiu na frente na elaboração desse contrato. Lá em 2017, esse contrato era de aproximadamente 17 milhões. O ano passado, 18 milhões e meio. Esse ano, quase 22 milhões de reais é o contrato anual com a Santa Casa. E isso pôde assegurar
a sobrevida da Santa Casa, que iria fechar sua porta em outubro de 2016. Tem um contrato, ela tem uma garantia de recebíveis, a qual ela pode apresentar para o agente financeiro, para o banco, dizendo, não, olha, eu tenho um contrato com a prefeitura, eu tenho tanto para receber no dia tal, do mês tal. Então isso deu sobrevida e fez com que a Santa Casa continuasse aberta, desenvolvendo as suas atividades, continuando a atender a população. Mas, de novo, a Santa Casa não é da prefeitura. A Santa Casa é uma instituição privada. Prefeito, outra preocupação também, nós já estamos iniciando um processo dando continuidade ao processo de rediscussão do plano diretor, né? E a gente vê a cidade sofre com enchentes, tem problemas de abastecimento de água, tem problemas de preservação ambiental, e a preocupação é se a opção de Valinhos vai continuar a ser a da expansão urbana, a da expansão do número de condomínios. Isso é uma preocupação sua também? Sem dúvida. O plano diretor, ele é uma obrigação legal de ser realizado, né, essa reavaliação periódica do plano diretor. Cidades maiores, não me falha a memória, cidade a partir de 500 mil habitantes a cada 5 anos, abaixo disso a cada 10 anos, e Valinhos já está atrasado pelo menos 4 anos na regularização do plano diretor. Para você que está nos assistindo, o plano diretor é um planejamento da cidade que nós queremos para o futuro, para os próximos 10 anos. Então é importante que haja esse grande debate, né? São aí uma quantidade enorme de oficinas, acho que quase 30 oficinas já aconteceram, estão acontecendo, finalizam agora no final desse mês. São oficinas temáticas de discussão, onde a população vai até lá, coloca o seu anseio, coloca o seu desejo, daquilo que entende ser melhor para a cidade, de que forma entende que a cidade deva crescer. Logicamente, né, o progresso, nós não conseguimos frear o progresso. O progresso é uma coisa inexorável, né? Ele necessita acontecer, ele tem que acontecer, né? Mas de uma forma organizada, de uma forma sustentada. Então, as oficinas temáticas, né, que estão acontecendo aí, né, elas servem exatamente para isso, para que a população possa opinar. Quando você pergunta a respeito do crescimento desenfreado, condomínios e mais condomínios, é importante dizer para você que está nos assistindo aí, que a hora que saírem todos os condomínios que já foram aprovados no passado, nós temos aí próximo de 20 empreendimentos que foram aprovados na última década, né? Não são situações que estão acontecendo agora, né? Nós teremos sim um aumento, um incremento, mas não por conta da minha gestão, da minha administração. Nós temos que ser responsáveis com isso, né? É necessário a cidade crescer? Sim. Existe a necessidade de ampliação de áreas de indústria, área de logística, uma indústria não poluente, uma indústria sustentável, né? É necessário ter crescimento habitacional para a população? Sim, tem que ter casa, né? Mas nós temos que ter um planejamento. Mas não procede a preocupação dos ativistas, principalmente dos ambientalistas, de conter um pouco a expansão urbana e o número de condomínios? Sem sombra de dúvida. O que nós temos que levar em consideração é que há que se entender a necessidade do convívio, do bom entendimento entre todas as partes, né? Existem os ambientalistas que têm a sua bandeira, que defendem, né? O que nos preocupa, às vezes, é o radicalismo de um lado ou de outro lado, né? E nós, no meio do caminho, como mediadores dessa história toda. Eu sou filho de Valinhos, minha família está na 6ª geração aqui na cidade, né? Eu acho que eu sou reflexo da preocupação com isso. Meus filhos estão aqui, né? Eu me formei médico e desde o dia que me formei, trabalho aqui nessa cidade. Minha vida profissional está aqui, minha vida familiar aqui. Então eu tenho essa preocupação, sim. Mas como eu disse, nós temos que atender os diversos segmentos da sociedade. Porque nós temos a preocupação com a questão hídrica, o saneamento básico, né? Nós temos que pensar em tudo isso, né, para que a cidade possa crescer de uma forma mais organizada do que ela veio crescendo até este momento. E acho que a cada passo que se dá na mudança, na construção do plano diretor, na mudança dos zoneamentos, penso que tem que ser feito de uma forma planejada. Para tanto, nós fizemos uma licitação o ano passado, o ano retrasado, se não me falha a memória, final do ano retrasado, para a contratação de uma empresa especializada em construção de plano diretor. Ou seja, não está acontecendo vontade do prefeito, vontade política para esse lado ou para aquele lado, para tentar beneficiar alguém nessa história. Existe uma empresa técnica com know-how suficiente, com renome, fazendo esse trabalho.
né, e fazendo esse trabalho de uma forma absolutamente independente ali e que está sendo apresentado para a população. Assim que fechar todo esse conjunto de solicitações, de indicações de como a cidade deve crescer, essa empresa vai compilar tudo isso. A Prefeitura, através da Secretaria de Planejamento, vai organizar tudo isso, elaborar um projeto de lei e encaminhar para a Câmara, para aprovação ou não daquilo que se entendeu ser melhor. Mas a população colaborou e tem colaborado nessa discussão toda. Prefeito, a gente teria aqui um monte de coisa para abordar, mas infelizmente o nosso tempo não permite. Mas eu quero agradecer a sua disposição de vir aqui conversar com a gente e desejar boa sorte aí no seu trabalho. Eu agradeço. Obrigado. Parabéns mais uma vez pelo aniversário, Pouso. Obrigado. Esse foi mais um programa TV Pé de Figo. Acompanhe a nossa programação no portal pedefigo.com e venha com a gente na próxima. Obrigado.